Graça e paz, amigos, irmãos, todos aqueles que acompanham o nosso canal. Mais uma vez nós estamos aqui para discorrer e estudar sobre a graça e a revolução da graça que está acontecendo no mundo todo. Nós estamos em dias de reclusão, como a gente sempre fala, mas a gente tem esse recurso para poder estar estudando e divulgando também a palavra do Senhor. Eu gostaria de dizer que nós podemos estudar temas, os mais diversos, ligados à questão antropológica. E, na verdade, as igrejas elas acabaram fazendo do púlpito um púlpito bastante antropocêntrico. E quando você trata de temas como criar filhos, como você gerir a tua empresa de maneira que ela seja próspera, segundo a visão da Bíblia, segundo a visão de Deus. Existem até Bíblias que falam exatamente sobre isso, sobre a visão da prosperidade, ou do batismo com o Espírito Santo, ou da batalha espiritual. E aí você tem Bíblias, por exemplo, que tem ali uma infinidade de temas e você pode, de acordo com as demandas das pessoas, você falar de temas. O nosso propósito na graça é falar de Jesus, é falar daquele que conquistou para nós a possibilidade de nós termos e vivermos em vitória em todos os sentidos. Porque se nós ficarmos tratando as consequências do pecado, nós vamos estar cada vez mais enrolados com isso. É uma areia movediça, é um universo praticamente sem fim. Mas quando a gente foca em Jesus, como diz Paulo, a segunda carta aos Coríntios diz que nós vamos contemplando a glória do Senhor cada vez mais, até nós também sermos aperfeiçoados por essa glória. Nós temos então a vantagem de você não ficar perdendo tempo com temas que, na verdade, o ser humano pode criar e tem criado e vai criar até o fim dos tempos, toda sorte de demandas, toda sorte de problemas. Mas falar de Jesus é maravilhoso. Lá no livro de Cantares de Salomão, a sunamita ela sai perguntando: onde está o meu amado? Meu amado é o mais belo entre os milhares. E ela causa nas outras mulheres o desejo delas quererem conhecer esse amado da sunamita. Então nós temos ali uma referência, alguns aceitam que seja referência entre Cristo e a igreja. E a igreja ela parou de falar do amado, ela parou de falar essencialmente do amado e passou a falar daquilo que o amado pode fazer pelas pessoas, aquilo que Cristo pode fazer pelas pessoas. Preste atenção. Hoje eu quero trazer um tema sobre o primeiro Adão e o segundo Adão. E eu quero ler um texto aqui de primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, quando ele está falando da ressurreição, lá no verso 45 a 47, veja que palavra maravilhosa, falando do primeiro Adão e do segundo Adão. É esse o tema desse meu vídeo, desse meu estudo com vocês hoje. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também os celestiais. Primeira carta de Paulo, capítulo 15, versos 45 a 48. Esse texto, quando Paulo está falando sobre ressurreição, tratando sobre esse tema que a igreja também tinha curiosidade, e na verdade se veja, são coisas celestiais. Tem demandas humanas, tem demandas sociais, tem demandas naturais. Sim, claro, a carta de Paulo é para falar de uma série de coisas que acontecia na igreja aos Coríntios, aos Coríntios. Ali em Corinto nós temos essa igreja que tem uma série de questões, principalmente ligadas às questões morais, ao aperfeiçoamento deles em relação ao crescimento cristão. E no capítulo 3, Paulo vai dizer que eles ainda são meninos espirituais e tem que ser tratado com leite. E ele explica por quê. Ele fala: havendo entre vós contendas, litígios, partidarismo, uma série de coisas, demandas então que eles estavam produzindo, eles não passavam para o estágio do entendimento maior, de você se ligar nas coisas celestiais e aproveitar a chave de revelação que é a pessoa do Senhor Jesus.
aos Colossenses, no capítulo 2, ele escreve que Jesus é a chave, né, de todos os tesouros escondidos de Deus, de todos os tesouros do universo. Jesus é a chave para nós interpretarmos a vida, interpretarmos todas as coisas, e nós nos limitamos a demandas e a questões muito terrenas. Veja, os discípulos não conseguiram enxergar quem era Jesus, e eles sempre estavam focando, né, quando faziam as perguntas para Jesus sobre a questão do reino davídico, e aí eles queriam saber quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda, como é que Jesus ia tomar a posse de todo o reino, como que ele ia fazer, né, para ele poder ter o trono de Davi como Davi tinha, e também o trono parecido com o trono de Salomão, que teve muita paz e etc. Então Jesus sempre estava procurando puxá-los para uma visão que ele acaba revelando para Pilatos, lá quando Pilatos pergunta se ele é o rei dos judeus, ele fala: o meu reino não é desse mundo, o meu reino não é desse mundo. O apóstolo Paulo, ele vai dizer: olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é alegria e gozo no Espírito Santo. Então há uma dimensão terrena, há uma dimensão celestial. A dimensão celestial, o apóstolo Paulo está querendo trazer eles para a visão de quem é Jesus, né, como o segundo Adão, e ele faz o contraste então com o primeiro Adão, que é terreno, ele usa, na minha versão que está escrito, animal. Agora veja, eu quero focar sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, na visão que nós temos trabalhado, a questão da graça, a questão do que nós herdamos do primeiro Adão e a questão do que nós herdamos do segundo. É herança, é dom, né? É um dom ruim do primeiro, e nós herdamos também os dons bons, as coisas boas, né, da natureza de Adão, mas nós herdamos essencialmente uma coisa ruim, que é o pecado, não os pecados. Agora, Cristo, que é o segundo Adão, morrendo na cruz, ele faz uma obra tremenda que nós não aproveitamos ainda, que é trazer para nós a nova natureza. Não se discorre muito sobre isso, não se fala muito sobre o homem espiritual, que deveria crescer cada vez mais em nós, até chegar ao ponto onde Paulo desfrutou, né, bastante disso, dizendo assim: olha, não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu não vivo mais a minha vida, eu vivo a vida na fé do Filho de Deus. Esse Filho de Deus que morreu por mim, que se entregou por mim, né, e já estou crucificado com Cristo. A natureza do Adão, do primeiro homem, nós, embora estando em Cristo, ela está aqui presente em nós. Nós não fomos tirados e nem fomos revestidos ainda. Nós seremos, e é por isso que ele está falando aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, sobre a ressurreição e a necessidade de uma transformação, né, e de uma passagem nossa para a dimensão completamente espiritual. Mas nós já temos isso conquistado, e esse é o ponto que eu quero tratar com você, para que nós aproveitemos na visão da nova aliança, na visão da justificação pela fé, que nós fomos declarados justos, irrevogavelmente justos. O Senhor nos vê como justos por causa da justiça de Cristo e não por causa da nossa. Então, nós temos esse primeiro Adão trazendo para nós um tipo de natureza, e o segundo Adão também nos doando uma natureza diferente. Qual é a natureza que nós vivemos? Bom, alguns dizem assim: olha, todo homem, todas as pessoas, ela tem ali um lobo, né? Um lobo bom, um lobo ruim. Eu podia colocar um lobo e um cordeiro dentro de si, depende de qual você alimenta mais, né? Para que você veja ou viva de acordo com um ou com o outro. Essa ideia é uma ideia do yin e yang, né? Do bem e do mal, que está presente em nós, é uma visão aí que existe. Agora, nós vamos falar de natureza adâmica e natureza de Cristo. O primeiro Adão, ele é terreno, o segundo Adão é celestial, é espiritual. Lembra que Jesus falou com Nicodemos, dizendo que era necessário ele nascer de novo? E o novo nascimento é uma obra exclusiva do Espírito Santo, pela palavra de Deus, na aceitação, né, que nós recebemos de Deus na sua presença. Não fomos nós que o escolhemos. Lá em João capítulo 15 ele fala isso para os discípulos, mas ele nos escolheu, nos predestinou, nos elegeu no Senhor Jesus. Aqueles que estão então no Senhor Jesus, é aí que está a questão da eleição, né? Porque Cristo é eterno, estando nele, nós estamos eleitos com ele, que já tinha, né, no conselho eterno de Deus morrido, porque João no Apocalipse fala
né? O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos. O Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação dos séculos. Esses versículos todos você escuta muitas vezes especificamente, né, para exaltar uma questão ou outra, mas não na linha do entendimento da nova aliança, da graça, da justificação pela fé, que é o tema que quem fala da graça ministra. Essas referências a esses textos, muitas vezes elas são colocadas esparçadas num outro contexto, mas dentro desse contexto onde eu quero tratar hoje da nova aliança, veja, quando o Senhor diz para Nicodemos que ele tinha que nascer de novo, ele teria que nascer já debaixo dessa natureza, que é a natureza do segundo Adão, que é em Cristo Jesus. Bom, Jesus não tinha morrido ainda na cruz quando conversou com Nicodemos, mas tudo já estava no pré-conselho de Deus, e o novo nascimento ele estaria sendo possibilitado com o nascimento, né, do Cristo no corpo do Senhor Jesus, de Yeshua, né, como é o nome dele em hebraico. Mas o Cristo é eterno, tem que se entender isso. Lá na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ali o apóstolo Paulo dá um vislumbre que ele deixou da sua glória, tomou a forma humana, ele foi humilhado até a morte, mas o Cristo eterno sempre existiu. Se você vai para o ministério de Melquisedeque, talvez você vai encontrar uma referência, né, a Melquisedeque ser uma pré-encarnação de Cristo. Alguns dizem que sim, outros que não. Mas o ministério de Jesus, ou melhor, o sacerdócio de Jesus é segundo Melquisedeque. Vamos lá então. Em relação ao primeiro Adão, o segundo Adão, o que nós herdamos do primeiro, o que nós herdamos do segundo, você tem que ir para a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, você vai encontrar ali no capítulo 5 o apóstolo Paulo falando sobre isso. O que nós herdamos do primeiro Adão e que nós herdamos do segundo Adão. Aqui nós temos uma referência clara, né, do apóstolo Paulo falando aos Romanos no capítulo 5. Eu quero ler a partir do verso 12, que diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, esse homem terreno, esse homem animal, que o apóstolo Paulo fala lá no texto primeiro que nós lemos, e pelo pecado a morte, aquilo que nós herdamos, assim também a morte passou a todos os homens. Olha aqui a herança. Por isso que todos pecaram. Em Adão todos pecaram. Essa é uma natureza. É o pecado e não os pecados. É preciso separar os pecados do pecado, que o pessoal tem aí um nome bonito, parece que é o pecado original, mas é o pecado da natureza de Adão passada para nós. Verso 13, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Então, o pecado já estava no mundo até a lei chegar. Agora, antes da lei, não dá para saber o que é pecado ou não. A referência, na verdade, ela vem a partir da lei. É por isso que a lei é o ministério da morte, porque com a lei veio também a condenação. E aqui fala, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, explicativo, a morte reinou desde Adão até Moisés. Veja, não havia lei, não havia cogitação do que era certo e errado e pecado na perspectiva da lei, mas a morte já existia, que é a herança do pecado. Por isso que ele fala que todos pecaram. Até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. É a figura, é a sombra. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. O dom gratuito não é como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Dá para ver a maravilha aqui que está falando? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, nós estamos no verso de número 16. E não assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. O dom gratuito, ele vem aqui para abundar a graça sobre a consequência do pecado primeiro e todos os pecados decorrentes disso, né, que os homens acabaram cometendo e ainda cometem. Verso 17, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem, veja, preste atenção nessa palavra, muito mais os que recebem
a abundância da graça, não é uma graça pouca, não é um pouquinho quando você recebe Jesus, mas é a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Olha que texto maravilhoso. Aqui nós temos, você pode continuar lendo o verso 19, o 20 e o 21. Agora, o 21 eu vou continuar lendo porque é fantástico o que nós temos aqui o apóstolo Paulo falando no que Cristo se tornou para que nós recebêssemos essa herança do segundo Adão. Estamos falando do primeiro Adão e do segundo Adão, o primeiro texto que nós lemos lá de 1 Coríntios 15, mas eu estou aqui fazendo junção com o texto de Romanos capítulo 5. Então vamos para o verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Pela obediência de um muitos serão feitos justos. Então aqui nós temos aquilo que nós herdamos. Você não conquista, eu não conquisto, nós herdamos segundo a natureza desse segundo Adão. Verso 20. Veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Se você for ver as cartas de Paulo, quando ele está, e o assunto de Paulo é Cristo, ele fala, eu não me propus a saber entre vós a não ser Cristo, a Cristo crucificado. Ele falou isso lá na primeira carta aos Coríntios, porque o assunto de Paulo era o Evangelho da Graça. O assunto de Paulo não era tratar dos problemas das igrejas. Os problemas ele aconselhava, ele trazia orientações, mas ele puxava primeiro para que eles entendessem que essa natureza que causa os problemas, que gera as demandas, ela pode ser neutralizada pelo entendimento de quem nós somos em Cristo Jesus. E ele sempre vai levar então os seus discípulos, aquelas pessoas que ele fundou as igrejas, a entenderem quem nós somos em Cristo Jesus, quem eles eram em primeiro lugar em Cristo Jesus, porque as cartas foram escritas para eles. E nós que somos cristãos ou que estamos no caminho, nós vamos buscar a referência nas cartas, nas orientações de Paulo a essas comunidades, a essas igrejas, para que nós também aprendamos. Só que veja, nós temos aí praticamente 2000 anos de distância dessa realidade, desse contexto que Paulo viveu, além de viver um contexto, né, de lá do Oriente, né, ou da Ásia, onde as igrejas foram fundadas. Depois ele chegou em Roma, um pouco mais ao Ocidente, né? Já a primeira igreja, acho que ocidental seria essa, a igreja de Roma. E Paulo disse que ele tinha vontade de ir para a Espanha, que tinha outro nome na época, mas aquele contexto ali é um contexto totalmente diferente do nosso. Por que nós buscamos referência nas cartas? Por que nós temos a Bíblia como referência para nós estudarmos e aprendermos, sendo que ele está falando de um contexto muito específico? Sim, o contexto é específico, mas o assunto é o mesmo. O assunto de Paulo lá, como aqui, quando nós focamos em Cristo Jesus, o assunto é Cristo, o assunto é nova natureza. O assunto, então, é o que nós herdamos do segundo Adão. O primeiro Adão, ele trouxe para nós uma herança do pecado, e a morte, e a ofensa, e a desobediência, e a rebelião, e a rebeldia, e todas as obras da carne que nós encontramos o apóstolo Paulo falando em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 19. Agora, o que nós herdamos do segundo Adão? E eu queria focar nessa palavra, eu queria que você que está ouvindo esse vídeo, você focasse também nessa palavra herança, dom. Nós herdamos de Adão todas essas coisas sem nós fazermos força para isso. O homem faz força para pecar? Não faz. O homem faz força para fazer o que é certo. Mas para errar o alvo, o homem faz naturalmente, porque é da natureza do homem, do primeiro Adão, que passou para nós. Essa natureza é natural para nós. E aí vem a lei para mostrar
que realmente essa natureza é uma natureza que caminha numa perspectiva de morte e de andar afastado de Deus, porque ela está vinculada à decisão de Adão de usar o seu arbítrio, ou melhor, ele tomar posse dessa autonomia que o inimigo ofereceu para ele. Ele tomou posse disso achando que com isso ele poderia se reger, ele poderia se conduzir. E o que aconteceu? Ele fica fora da graça de Deus a maior parte do tempo, a não ser que o Senhor vá ali e o resgate e chegue até ele, porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, e o nosso Deus é um bom Deus, ele é Deus bom, e ele sempre estendeu as mãos ao homem, a um povo, como diz o profeta, um povo rebelde, um povo que era de duro de coração. E veja bem, o Senhor Jesus é o segundo Adão que traz para nós uma outra herança. Qual é a herança que o segundo Adão traz para nós? É a herança da vida, é a herança da justiça, é a herança de nós sermos capacitados, como diz Jesus no capítulo 8 de João, que nós então nos tornamos libertos do poder do pecado e do poder da morte e do poder de Satanás e seus demônios. Então essa nova natureza que nós herdamos, ela precisa ser estudada, ela precisa ser celebrada na Santa Ceia, ela precisa ser focada cada vez mais. E a igreja, com o passar do tempo, por causa das demandas, por causa das misturas políticas dentro da igreja, a igreja passou a ser não então um reino tão espiritual assim, mas passou a focar em trazer o céu para a terra e nós, quem sabe, transformarmos a terra a partir da perspectiva dos ensinamentos de Jesus. Só que os ensinamentos de Jesus, eles só vão funcionar se eu permanecer nele, se eu estiver ligado nele, se ele for realmente, como ele fala aos discípulos no capítulo 15 de João, se ele for a videira e nós os ramos. Agora, com essa perspectiva de nós usarmos, preste atenção, nós temos os fins e temos os meios. Os meios se tornaram um fim em si, ou seja, você foca na filosofia de vida cristã e você perde o alvo, que é exatamente nós nos tornarmos como o Senhor Jesus, a semelhança do varão perfeito, como o apóstolo Paulo fala na primeira carta ali aos Filipenses. Na carta aos Filipenses ele fala sobre capítulo 4, nós vamos ter aqui ele falando sobre o que nós devemos pensar, e ali ele vai trabalhando também a nova natureza. E quando ele fala, melhor, em Efésios no capítulo 4, nós chegarmos à estatura de varão perfeito em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, isso que eu queria focar, nós chegarmos à estatura de varão perfeito, esse é o alvo. Agora, o alvo só pode ser alcançado pelo entendimento de quem nós já nos tornamos, porque se eu quiser me fazer como Cristo, eu não vou alcançar, eu não vou conseguir. Eu tenho que entrar pela perspectiva da herança. Eu herdei em Cristo Jesus a nova natureza. Aí você pode parar, como nós somos utilitaristas, nós somos funcionalistas, todo mundo quer saber pragmaticamente, para que serve isso, pastor? Serve para nós realmente não criarmos as demandas que nós criamos. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo crentes em Deus, que cremos naquilo que Ele tem feito, naquilo que Ele conquistou para nós, embora não focando isso, a gente quer saber como é que a gente usa isso. Sabe, a fé parece que virou uma caixa de ferramenta e o pastor ou os líderes, eles têm que dar a ferramenta certa de acordo com a porca que tem que apertar, o parafuso que está precisando ser afrouxado ou o mecanismo que está tendo que ser desmontado. Eu tenho que fornecer a chave. Isso é funcionalismo, isso é utilitarismo, que é um tipo de filosofia. Você pegar a fé cristã e colocar na prática. Bom, na verdade, isso é uma coisa, inclusive, que faz bem, que é humana, que nós temos que saber fazer a aplicação. Então, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Onde é que eu vou aplicar isso? Você vai aplicar em tudo, como já disse. Porque se eu entender quem eu sou em Cristo Jesus e o que eu herdei, eu vou entender uma coisa: eu não estou trabalhando para conquistar nada. Eu não conquistei a minha salvação, eu não garanto a minha salvação, eu não conquistei a santidade, eu não garanto a minha santidade, eu não conquistei as bênçãos, eu não garanto as minhas bênçãos. Mas no sistema religioso você vai ter essa forma de visão,
que você está trabalhando para conquistar essas coisas de acordo com a tua dedicação, de acordo com a tua aplicação e de acordo com a tua santidade. Aí o cristão ele passa a querer imitar Cristo sem entender que ele, antes de ser um mestre a ser seguido, ele é um salvador a ser aceito. Eu preciso aceitá-lo como salvador a partir da perspectiva de que eu entendo que estava nessa natureza do primeiro Adão, que é terreno, animal, e eu herdei isso dele, não fiz força, porque sou filho de Adão e Eva, você também é, nós somos. E ao estar em Cristo pela fé, quando eu recebi a mensagem da graça, eu então também preciso crer que eu herdei essa nova natureza. E eu não ficar trabalhando para conquistar. Aí que está a questão da graça, é favor imerecido. Pastor, mas eu não vou fazer nada? Você não pode fazer força primeiro, você tem que crer primeiro. Qual é, falando no sentido de moeda, qual é a moeda do céu? É dinheiro? É esforço? É sacrifício? Não, é fé. O apóstolo Paulo vai falar na carta aos Romanos, capítulo 4, que Abraão, o pai da fé, ele foi justificado pela fé. Hebreus 11, ele vai falar que todos aqueles heróis, né, dos quais Cristo é superior, eles também trabalharam numa perspectiva, a da fé e não das obras. A fé é que leva ao agir correto. Crer certo leva ao agir correto. Nós invertemos. Nós agimos corretamente para ver se daí nós provamos que agindo assim, a gente acredita e a gente conquista. Não, Cristo conquistou tudo. Cristo conquistou tudo para você, e é aí que eu quero que você foque, aí que eu quero que você entenda, e nós vamos trabalhar cada vez mais para que você entenda assim. Quem fala da graça, quem fala da nova aliança, quem fala nessa perspectiva da justificação pela fé, ele sempre vai focar o que Cristo fez e não o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer não é porque tenho que fazer, eu preciso fazer, mas eu não consigo se eu ficar na natureza adâmica que quer viver numa autonomia e entendendo, olha, eu sou capaz de alcançar. Sabe qual é o problema das pessoas que não aceitam a graça? Elas têm orgulho do que elas já conquistaram, elas têm orgulho do que elas fazem e elas não querem abrir mão disso. Elas acham que elas que estão conquistando determinadas coisas. Isso qualquer religião você consegue alcançar um patamar de moralidade, de espiritualidade e talvez até de um padrão de ética que você então se orgulhe ou que possa ser aceito pela maioria, mas o padrão de Deus é muito mais exaltado, muito distante da nossa capacidade de alcançar qualquer ética, qualquer padrão de moralidade. Deus é santo, 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 e Ele, por essa santidade e sua bondade, doa para nós essa capacidade em Cristo Jesus, que é o homem celestial, que não é homem terráqueo, que não é homem da terra, ele é celestial e passou para nós essa herança. Aqueles que recebem o dom da justiça e a abundância da graça reinarão em vida, reinar sobre o pecado, reinar sobre a doença, reinar sobre Satanás e seus demônios, reinar sobre até a natureza, porque Cristo andou sobre as águas. Eu falo nisso num outro vídeo, como que Cristo ele andou sobre as águas, como que ele transforma, né, vinho, água em vinho. Se você for estudar o que tem que ser feito, né, quanticamente para que isso aconteça, é uma coisa assim que dobra o espaço, dobra o tempo, dobra as moléculas, transformar moléculas de água em moléculas de vinho. É fácil, para Deus isso é fácil, mas se você for hoje pela perspectiva do estudo, é coisa tremenda, é o reinado de Cristo, Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E esse texto está dizendo que nós vamos reinar em vida com Ele, não para nossa glória, não para nós exaltarmos a nós mesmos, ou quem quer que seja, ou qualquer tipo de placa religiosa, mas para nós glorificarmos o nome do Senhor a partir daquilo que Ele conquistou para nós. O segundo Adão conquistou para você, conquistou para mim essa natureza fantástica que nós temos que descobrir cada vez mais coisas. Jesus falou aos discípulos que Ele tinha muito mais coisa para falar com eles. Capítulo 16 da primeira carta ao João, mas vocês não podem suportar agora. Depois da morte dele, que possibilitou nós sermos cheios do Espírito Santo, que habita em nós, mas nós não acessamos, nós podemos descobrir coisas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Vamos caminhar nessa perspectiva? Eu convido você
a vir comigo, a vir com esses pregadores da graça, para você entender o que o segundo Adão conquistou para nós, que nós não desfrutamos. Está disponível para você, é só você querer. Ok? Um abraço, que Deus te abençoe, fique com Deus.